Boa noite, está começando agora o Band Cidade. E na edição de hoje você confere. Homem morre após se engasgar com caju. E caso acende alerta sobre como proceder em situações como essa. Pai mata o próprio filho na cidade de Guadalupe, no sul do Piauí. Candidatos se preparam para o início da campanha eleitoral. E mais, a homenagem da Band Piauí pelos 174 anos de Teresina. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no Band Cidade. E um veículo roubado foi recuperado em Teresina com auxílio das câmeras do Espia, que é o sistema de monitoramento com inteligência artificial da Secretaria de Segurança Pública. Veja na reportagem de Gabriele Zanin. O roubo aconteceu nesta quinta-feira, na Avenida Professor Walter Alencar, na zona sul da capital. A vítima foi abordada por 2 homens armados, que levaram o carro, além de celular, documentos e outros objetos pessoais. Assim que o crime foi comunicado, as características do veículo foram inseridas no sistema de monitoramento. A partir daí, as câmeras do Espia passaram a acompanhar a circulação do automóvel pelas áreas monitoradas. E é justamente nesse tipo de ocorrência que a tecnologia vira aliada das forças de segurança. O Espia utiliza câmeras com inteligência artificial capazes de fazer leitura automática de placas, reconhecimento facial e análise de dados. O sistema também possui visão noturna e zoom de longo alcance, permitindo que veículos com restrição sejam localizados facilmente. Com as informações repassadas pelo Espia, os policiais conseguiram localizar o veículo no bairro Lorival Parente, também na Zona Sul. 4 pessoas estavam dentro do automóvel e foram presas por equipes do 6º Batalhão da Polícia Militar. Na central de flagrantes, a vítima reconheceu 2 dos 4 suspeitos como participantes diretos do roubo. O caso agora segue sob investigação para esclarecer a participação dos demais envolvidos. E olha esse caso que aconteceu na cidade de Guadalupe, no sul do Piauí. Um pai assassinou o próprio filho e depois se apresentou à polícia. Lucas Klisman tem mais informações. O homem de 65 anos foi identificado como Francisco das Chagas Ramos. Ele é o principal suspeito de ter assassinado o próprio filho de 37 anos. De acordo com a polícia, por volta das 11 horas da manhã, uma guarnição foi acionada para o bairro Cruzeta, na cidade de Guadalupe, região sul do estado. Ao chegar no local indicado, os policiais já encontraram Jailson dos Santos Ramos sem vida. A informação é de que ele tenha sido morto com tiros de espingarda. Ainda segundo os policiais, o suspeito é o próprio pai da vítima. E, ao chegar no local, os policiais também conseguiram apreender essa espingarda que supostamente teria sido utilizada nesse crime. Já o suspeito não foi mais encontrado. Horas depois, ele se apresentou aos policiais acompanhado de um advogado. A polícia informou que ele prestou o depoimento e foi instaurado um inquérito policial para investigar a dinâmica e também a motivação desse crime. Algumas testemunhas também devem ser ouvidas. Uma operação conjunta das Forças de Segurança do Maranhão apreendeu 3 quilos de entorpecentes entre maconha, crack e cocaína nesta quinta-feira no bairro Centro Operário, na cidade de Timon. Na noite de quinta-feira, dia 13, o 11º Batalhão, através do seu centro de operações, obteve a informação de que tinha uma casa, que estava servindo como ponto de venda de drogas. Se tratava de uma casa abandonada. As guarnições do 11º e do 47º Força Tática IGOI, juntamente teve o apoio da DENARC, deslocaram-se até o local e, como se tratava de uma casa abandonada, fizeram as buscas e localizaram uma sacola, contendo dentro dessa sacola material assemelhado a entorpecentes, como crack, cocaína e maconha. Todo esse material dava em torno de 3 quilos. Material esse foi apresentado na central de flagrantes para devidas diligências. O Ministério Público do Piauí deflagrou a Operação Guarda-Mor, com o objetivo de localizar e preservar documentos de valor histórico e cultural para o Estado. Uma operação que chama muita atenção
uma operação que ela tem um objetivo, né, de um resgate histórico e cultural do nosso estado. Foram documentos muito importantes que foram apreendidos durante essa ação realizada pelo Ministério Público, à frente à terceira Promotoria de Justiça da cidade de Campo Maior, o GAECO também nessa atuação, juntamente com Polícia Civil e Militar, que conseguiram ali resgatar, digamos assim, alguns documentos muito importantes da história do Piauí, dentre eles documentos da Batalha do Genipapo e também até relatórios, livros ali de cartório que tinham a documentação e informações de escravos aqui no estado do Piauí, ainda ali por volta dos anos de 1800, naquela época. A gente conversou mais cedo com o promotor de justiça Maurício Gomes, ele que é o titular da terceira Promotoria de Justiça, que explicou para a gente o que motivou o início dessa ação. Isso tudo começa na Universidade Federal do Piauí, quando alguns estudantes, fazendo ali as pesquisas, não tiveram acesso a alguns documentos. A partir disso, a Justiça requereu esses documentos, o que acabou dando início a essa operação aí, que conseguiu recuperar esses documentos que na cidade de Campo Maior, mas também uma ação que realizou busca e apreensão em Teresina, na cidade de Campo Maior, e também em Sigefredo Pacheco. Vamos ouvir o que disse o promotor. Recebemos uma notícia, né, da Associação Nacional de Historiadores, presidida pelo professor da UESP, né, que eles estariam com dificuldades em ter acesso ao acervo do Museu do Zé Didô. E esse acervo continha vários documentos relativos à época do Brasil Império, vários documentos relativos à Batalha do Genipapo, e os alunos usavam como fonte de pesquisa para trabalho de monografia, trabalho de mestrado e doutorado. Em razão disso, nós instauramos procedimentos, procuramos contato com a fundação, está fundada pelo Zé Didô. É importante frisar quem foi Zé Didô. Né? Zé Didô foi um popular de Campo Maior que via valor onde outras pessoas viam lixo, né? Viam desvalor. Né? Então ele via um documento antigo, pedia o documento antigo e juntava esse documento. E fez um acervo significativo, conseguiu acesso a diversos processos judiciais da época do Império. Nós temos aqui, felizmente foi localizado parte desse acervo, né, do processo judicial de 1800, 1900. Felizmente ele conseguiu esse acervo e a fundação dele tem essa finalidade, essa preservação do patrimônio histórico-cultural desse acervo. Felizmente o Zé Didô faleceu, esse acervo ficou retido dentro desse prédio, que era na estação de trem de Campo Maior, e as pessoas não tinham mais acesso. Felizmente, o Conselho Municipal de Campo Maior, de Proteção do Valor de Patrimônio Histórico e Cultural de Campo Maior, conseguiu uma inspeção inaugural e vislumbrou o valor histórico e cultural do acervo. Esse documento, graças a Deus, o Ministério conseguiu, né? E reiteradamente tentamos. Na sequência, o Tribunal de Justiça virou da mesma forma um comunicante, ou seja, olha, nós temos um acervo lá de processos judiciais, de atos notariais, que interessa demais a memória do Poder Judiciário, seja pela importância de Campo Maior na história do Piauí. Campo Maior nasceu antes do Piauí. É bom que se diga isso, ou seja, Campo Maior foi criado pelo Império. E um homem morreu nesta sexta-feira após se engasgar com um caju. Esse caso acendeu um alerta sobre os riscos do engasgo e como se preparar para situações como essa. Antes de mais nada, calma. Sempre, em qualquer situação, você tem que manter a calma. Porque se você não se mantiver calmo, não tem como você fazer a conduta correta. Muitas vezes a pessoa até sabe, mas em função de envolver o emocional, acaba perdendo um pouco o foco, o sentido, e aí você não consegue fazer a manobra de maneira eficaz. No caso do adulto, a primeira coisa, manter a calma, a gente chega, estimula a pessoa a tossir. Tossa, vai dizer para ela tossir. Se ela não conseguir, aí a gente vai se posicionar atrás dela, na linha intraescapular, popularmente a linha da pá, a gente vai dar os tapas, né? Até 5 vezes, estimulando para que essa pessoa, com isso, consiga expelir o corpo estranho e volte a respirar. Mas vamos supor, você estimulou a pessoa a tossir, ela não conseguiu botar o corpo estranho para fora. Deu os tapas, não conseguiu. Aí a gente vai se posicionar atrás do adulto, a mão dominante, no meu caso eu sou destro, então eu coloco a mão aqui, ó, abaixo da linha do externo, na região que popularmente as pessoas chamam de boca do estômago, apoio minha mão fechada e aí eu vou fazer manobra em J. Para dentro e para cima. Eu faço 5 vezes. Isso vai gerar uma pressão tão grande nessa região aqui que vai fazer com que esse indivíduo consiga expelir o corpo estranho. Se ainda assim, com toda essa conduta que você fez, a pessoa continua engasgada, ela já vai estar sem respirar algum tempo. Em consequência disso, ela acaba desmaiando. Quando ela desmaia, a gente leva a pessoa para o chão,
E aí no chão a gente vai fazer como se fossem as manobras de reanimação cardiopulmonar. Na linha dos mamilos, a gente posiciona as duas mãos entrelaçadas, ó. E aí vai fazer as compressões. Que nesse caso vai gerar uma pressão tão forte que esse paciente vai acabar expelindo o corpo estranho. Uma vez que ele expeliu, se a pessoa não recobrar consciência, ela tem que ser encaminhada para o hospital para uma avaliação médica. Agora, Juliano, essa manobra, ela também serve, por exemplo, quando a pessoa se engasga com objetos menores, às vezes um farelo de farinha, de cuscuz, com a própria saliva, serve também? Serve também. E existem situações, não somente no caso do adulto, mas é exemplo crianças de colo, né? Criança de colo, normalmente ela vai, em função até da própria questão da alimentação, se engasgar com um líquido ou então com alguma coisa um pouco mais pastosa. Ou leite materno, ou um mingau, uma papinha, alguma coisa do tipo. Então, a princípio, né, de conformidade com a última atualização da ARRA, Associação Americana do Coração, a gente, de posse de um pano limpo e seco, vai procurar secar a boca da criança, né? Se for líquido, você secou, então desobstruiu a via aérea e a criança volta a respirar. Se for alguma coisa mais pastosa, vai ajudar e em boa parte dos casos essa criança vai se desengasgar. Mas se mesmo assim ela continuar engasgada, aí a gente vai utilizar da manobra, né? Apoiando aqui a cabeça da criança entre o polegar e o indicador, coloca aqui no braço com a cabeça levemente voltada para baixo, onde a gente já vai contar com a ação da gravidade que contribui e a gente vai dar os tapas na mesma região aqui das costas, entre a escápula. 1, 2, 3, 4, 5. Essa pressão associada à questão da gravidade vai fazer normalmente com que essa criança acabe colocando o corpo estranho para fora. E como eu coloquei, boa parte das situações é justamente com líquido ou então com a solução pastosa. Se dessa forma ainda assim você não conseguiu, a gente vai virar a criança, né? Colocar ela com a cabeça voltada para cima, apoiadinha aqui no braço, né? O polegar para um lado, o indicador para o outro, segurando aqui o pescocinho dela, e a gente vai fazer aqui, bem no meio do tórax, as compressões torácicas. Com os dedos mesmo pressionando? Com os dedos mesmo, porque a caixa torácica da criança é bem menor, então assim, na maioria dos casos não vai haver necessidade de você utilizar a mão toda. Então pode ser 2 dedos, 3 dedos, vai de acordo com a dimensão do tórax da criança. Mas como eu colocava, a gente vai fazer essas compressões bem aqui, acima da região que eu tinha colocado anteriormente na manobra do adulto, vai fazer compressão bem no centro do tórax, 1, 2, 3, 4, 5. A gente conta com a questão da pressão no tórax, a gravidade mais uma vez, e geralmente nessas situações aí sim você consegue fazer com que essa criança desengasgue. E veja no próximo bloco, prazo para registro de candidaturas encerra neste sábado e a campanha eleitoral já começa no domingo. A gente volta já. Estamos de volta com o Band Cidade e termina amanhã o prazo para o registro de candidaturas para quem pretende concorrer nas eleições. E a campanha eleitoral já começa no domingo, dia 16. Mais informações com Júnior Santos, direto da redação. Boa noite, Carlete Nunes e a todo mundo que acompanha o Band Cidade. Estou aqui mais uma vez trazendo as principais informações da política, principalmente as movimentações que vão acontecer, porque nesse final de semana é o pontapé inicial das campanhas. A partir do domingo, oficialmente, os candidatos podem pedir voto e realizarem atos de campanha por todo o estado, né? E especificamente eu vou trazer aqui informações acerca dos 2 candidatos mais destacados nas pesquisas. Rafael Fonteles, do PT, candidato à reeleição do governo do estado, realiza um adesivaço à 00:13. O local escolhido foi a Avenida Padre Humberto Pietro Grande, ali em frente ao prédio do Tribunal de Justiça. O governador Rafael Fonteles vai dar esse início de trabalho, né, no quesito de pedir votos, de fazer esse adesivaço em um ato de campanha oficial, dando abertura a esse período. E à 00:11, Joel Rodrigues, do Progressistas, realiza aí o seu adesivaço e o local escolhido foi a Ponte Estaiada, né, um local simbólico
aqui da capital, aqui em Teresina, né? Então, os dois candidatos vão realizar aí na madrugada do sábado para o domingo, já oficialmente no domingo, os seus adesivaços. E os outros partidos e outros candidatos escolheram aí o domingo para realizarem eventos dos mais diversos, né? A gente traz aqui, por exemplo, o PSTU, que vai realizar aí, né, o seu evento a partir de 8 horas da manhã no centro da capital. Então, os candidatos já estão aí a partir do domingo com o pé na rua para pedir voto e realizar esses atos de campanha, realizar essa estruturação da campanha por todo o estado, e a gente vai acompanhar cada detalhe, vai trazer aqui cada agenda realizada pelos candidatos para que você fique muito bem informado. Eu sou Júnior Santos e esse foi o Direto da Redação. E direto de Brasília, vamos falar com o nosso correspondente Napoleão de Castro. Boa noite, Napoleão. Muito boa noite, meu abraço a você, meu abraço aos nossos companheiros em estúdio e cumprimentos aos nossos telespectadores nesta noite de sexta-feira. A gente volta de Brasília, fechando mais uma semana de acompanhamento com a equipe Band Cidade, aqui direto da capital brasileira, do Palácio do Planalto, uma semana que tivemos uma movimentação intensa em nível de Tribunal Superior Eleitoral e também com sessões nas comissões e também nos plenários no Congresso Brasileiro. Uma semana política marcada aqui em nível de Brasília por temas e decisões em nível de Congresso Nacional, na chamada Semana de Esforço Concentrado. A Câmara que aprovou diretrizes para o desenvolvimento do futebol feminino no Brasil. Brasil, inclusive, que vai sediar no ano que vem a Copa do Mundo da modalidade. A Câmara também aprovou o projeto que reconhece o futebol como manifestação cultural nacional e ainda aprovou novas regras para a venda e troca de milhas em passagens aéreas em todo o território brasileiro. Houve também a instalação e definição da comissão especial que vai tratar da redução da maioridade penal. Um novo esforço concentrado está marcado para o início de setembro nas duas casas do Congresso Nacional. Agradecendo sempre a você, telespectador, que nos prestigia, aqui direto de Brasília, diariamente no Band Cidade, desejando a todos um excelente final de semana do Palácio do Planalto, para o Band Cidade, Napoleão de Castro. E a Secretaria Estadual de Educação encerrou hoje a programação especial em comemoração ao Dia do Estudante. Acompanhe. E o encerramento da programação foi aqui, no SET Deputado Alberto Monteiro, no Mocambinho, zona norte de Teresina. O secretário de Educação aproveitou a visita para acompanhar de perto a rotina da escola e conhecer os projetos desenvolvidos pelos estudantes. A gente escolheu aqui o SET Deputado Alberto Monteiro, que foi um SET que já foi reformado pela gente, já está no padrão ouro. Esse SET ele não tinha climatização, não tinha quadra, ele não tinha os laboratórios que tem hoje e passou a ter tudo isso, dando melhores condições dos nossos alunos estudarem, aprenderem. E é não só por meio do investimento em infraestrutura, mas também acompanhando os nossos estudantes com os projetos e programas que a gente tem, que a gente vê essa reformulação acontecendo, essa transformação acontecendo. Mas a transformação da escola não está somente na estrutura. Com a rotina em tempo integral, os estudantes têm mais espaço para desenvolver outras habilidades, participando de projetos e representando a escola em diferentes áreas. A Lara é um exemplo. Além da rotina de estudos, ela se dedica ao judô e já representa a escola em competições. É bom, na hora dá nervosismo, mas a gente consegue fazer tudo direitinho e depois a gente recebe todo o apoio, eles conversam com nós de vez em quando. E não é só no esporte que os estudantes estão se destacando. Estes alunos criaram um projeto para reaproveitar resíduos e reduzir o desperdício da alimentação na própria escola. A gente desenvolveu um projeto que visa construir um biodigestor para tanto fornecer para a escola adubo, quanto também material de estudo para disciplinas de física, química e biologia. Antes todos eram só jogados fora. E agora a gente vai querer dar um novo rumo para eles com o biodigestor e também implementar uma horta aqui na escola, para também ajudar a economizar na hora dos alimentos. E veja no próximo bloco a homenagem da Band Piauí pelos 174 anos de Teresina. A gente volta já.
E no clima de Sexta Cultural, a agenda do fim de semana em Teresina vem recheada de atrações para quem quer aproveitar música, gastronomia e lazer no centro da capital. Neste sábado, a Praça Pedro II recebe uma programação especial com pagode, atividades culturais e abertas ao público em comemoração ao aniversário da cidade. Já no domingo, a tradicional Feira na Praça ganha a edição comemorativa de um ano, com artesanato, música ao vivo, gastronomia e atrações culturais para toda a família. E a Band Piauí preparou uma homenagem especial a Teresina pelo seu aniversário. Vamos conferir. Teresina chega aos 174 anos carregando uma das suas maiores riquezas, a gente que vive aqui. Um povo acolhedor, trabalhador e que aprendeu a transformar desafios em força para seguir em frente. Quem chega à capital do Piauí logo percebe que a hospitalidade faz parte da identidade da cidade. É no sorriso, na conversa e no jeito simples de receber que Teresina também se apresenta. Ao longo de 174 anos, Teresina também foi mudando de formas e ganhando novos contornos. Prédios históricos dividem espaço com construções modernas e ajudam a contar diferentes capítulos da história da capital. Em cada rua, praça ou avenida, marcas de um passado que continua presente na paisagem de uma cidade que não para de crescer. E se existe uma maneira de contar a história de Teresina, é através da cultura. Nas festas populares, na música, na dança, no artesanato, na culinária e nas manifestações que atravessam gerações. A cidade mantém viva suas raízes. Uma identidade construída por diferentes vozes, sotaques e histórias que ajudam a formar o jeito teresinense de ser. Celebrar Teresina é reconhecer tudo aquilo que foi construído. Cada geração deixou a sua marca e cada nova geração encontra espaço para escrever a sua própria história. Teresina também tem uma relação especial com as águas. Entre o Parnaíba e o Poti, a capital encontrou uma paisagem que faz parte da sua identidade e da memória de quem nasceu ou escolheu viver aqui. Os rios testemunharam o crescimento da cidade e continuam presentes no cotidiano, na paisagem e nas lembranças de gerações. Teresina é conhecida pelo calor, mas quem vive aqui sabe que a temperatura não é um único traço marcante da cidade. Existe também o calor humano de quem enfrenta os dias difíceis, celebra as conquistas e segue construindo a própria história. Uma cidade que aprendeu a conviver com o sol forte, sem perder a capacidade de acolher. Enquanto o teresinense vive, a Band Piauí acompanha. Enquanto o povo escreve suas histórias, a gente está lá para contar. São 174 anos de mudanças, histórias e sonhos. Teresina celebra mais um aniversário. E quem vive aqui sabe, a cidade também faz parte da história de cada um de nós. Esta é uma simples homenagem da Band Piauí a todos os teresinenses. E essa edição do Band Cidade fica por aqui. Você acompanha a partir de agora o Jornal da Band. Mas na próxima segunda-feira a gente está de volta com o Band Cidade. Então até lá. Acorda, Teresina! O dia já tá brilhando, a cidade acorda sorrindo. O calor que abraça o corpo é o povo descobrindo. Dois rios que se cruzam, desenho que Deus criou. Namoram onde o velho monge passou. Teresina, terra querida, a tua alma é de menina. Quem conhece se apaixona, tua energia contagia. Teresina, meu aconchego, o teu abraço me faz feliz. Coração bate no peito, na capital do meu país.